Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Flycast News. Eu sou a Mari Seridono, estou aqui hoje com meu amigo Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafa Marques. e hoje nós vamos trazer aí para vocês algumas notícias, né, que a gente achou interessante aí, considerando todo esse movimento que a gente vem falando de inteligência artificial, etc. E Rafa, queria saber de você. No seu dia a dia, você utiliza algum assistente virtual? Você já está fazendo uso de alguma dessas ferramentas? Ô Mari, isso é muito interessante, sabe? Lá em casa, eu tenho uma Alexa. Ela me ajuda bastante. Com a lista de compras, ela ajuda com a previsão do tempo, ela ajuda, enfim, com diversas atividades. Posso dizer que é uma assistente artificial, né? A Uhum. Alexa, mas tem algumas outras ali que a gente acaba utilizando no dia a dia, da OpenAI, da Google, enfim, tantas outras ali para algumas tarefas. Mas é bem interessante isso que você trouxe, porque acaba motivando essa percepção em relação ao nosso nível de necessidade e criatividade, né? O quanto nós estamos ali realmente precisando de algo para materializar, né, as nossas ações do dia a dia. E aí, quando a gente fala disso, até li uma matéria recente que saiu sobre o Steven Clayton, que é o vice-presidente de estratégia de comunicação da Microsoft, que ele estava falando um pouco sobre essa condição ali, né, de comunicação frente à necessidade de um assistente artificial, né? E o quanto isso pode impactar, né, dentro do contexto de utilização. E aí ele disse que, assim, é uma frase que ele fala, né, que marcou bastante, que vai chegar um tempo que todas as pessoas vão possuir um assistente artificial, Uhum. independentemente do nível, né? E aí, como você me trouxe, né? E eu te devolvo a pergunta, e você? Tem se utilizado de algum assistente artificial? Olha, eu confesso que no início eu fiquei bem resistente a utilizar, mas assim, até o que eu acabei usando mais no meu dia a dia foi, por exemplo, para fazer uma tradução do português para o inglês ou vice-versa. Mas no meu dia a dia, assim como você trouxe o exemplo, né, de, sei lá, organizar uma lista de compras, fazer alguma consulta, eu ainda continuo um pouco arcaica aí de ir lá no celular, digitar e pesquisar. Mas tem muitas funcionalidades, né, Rafa, que estão conectadas hoje em dia. Sim, aí dentro desse campo, a gente trouxe alguns dias atrás, né? Os computadores copilots, lembra? Se vocês não assistiram esse episódio, voltem em alguns episódios anteriores, nós falamos disso. E, inclusive, como esses super PCs, né? Eles funcionariam. E aí eles trouxeram aqui alguns números que são bem relevantes, né? Dentro do impacto desses copilots. Eles disseram que as pessoas que utilizam essas tecnologias, elas apresentam ali algumas condições específicas sobre os impactos. E aí, quais são os impactos? 86% dos usuários que utilizam essas assistentes artificiais se dizem mais produtivos. Por que será, né? Porque talvez tenha ali algumas sugestões, algumas predições que acabam facilitando as Uhum. atividades, né? Eu me recordo que em 2023, quando surgiu fim de 2022, começo de 23 surgiu, né, esse boom do OpenAI, saiu até uma matéria da própria OpenAI em relação às funções que seriam extintas, e aí depois vocês Uhum. pesquisem, a gente pode até colocar nos comentários, e aí ali seriam as 80 a mais, saíram as 30 a mais, e aí, dentre elas estavam redatores, advogados e todas aquelas atividades, né, efetivamente voltadas ali para uma condição de produção, né, técnica ou teórica. E aí, dentro dessa mesma pesquisa, 81% dizem que eles conseguem terminar as tarefas com mais habilidade, vamos dizer assim, mais rapidamente. Uhum. E 89 dizem que eles acabam utilizando o Copilot para iniciar um processo criativo. Ou seja, eles acabam utilizando uma assistente artificial para que se tenham ideias. Ah, como assim, Rafa? Ah, faz um prompt ali. Como efetivamente redigir uma ata notarial? Uhum. Como escrever um texto para minha namorada? Como escrever. Enfim, eles acabam se aproveitando dessas condições e a gente está falando do dia a dia das pessoas para Sim. poder fazer ali as suas atividades. Uh, e aí eles acabam falando assim que, tá bom, a gente tá fazendo essas coisas, a gente tá ganhando tempo, a gente acaba ouvindo áudio em dois mais, mas a gente até falou, né, num dos episódios aqui sobre essa necessidade de estar
ativo, de estar online, de estar, né, o FOMO, Presente né? sem estar presente, né? E aí 70% dizem que reduzem o tempo gastos de tarefas que eles não gostam. E aí acho que talvez faltou só a pergunta de dizer, e o que que vocês fazem com o tempo que sobra em relação aos tempos que vocês economizaram? Vocês, enfim, nós não temos esse dado Exatamente. aqui, mas aí a gente joga para o nosso público, né? O que que vocês têm feito frente a essas assistentes artificiais? Vocês têm aproveitado esse tempo como? Utilizando aí, sei lá, um momento para poder, né, efetivamente sensibilizar e interpretar sobre o seu próprio eu ou sobre como as coisas estão acontecendo. Acho que é bem interessante. Exatamente. Isso é muito interessante, né, Rafa? Como a gente falou no episódio anterior sobre aqueles transtornos, né, que atingem a saúde mental das pessoas, né, por esse uso excessivo da tecnologia. E esse ponto que você trouxe é muito interessante. Eu li no passado uma psicóloga, né, falando sobre isso. É justamente isso que você trouxe, né? Ok, você quer automatizar as coisas, você quer ganhar tempo, efetivamente, mas o que que você está fazendo com esse tempo que você está ganhando? Provavelmente você está encaixando outras atividades também relacionadas à tecnologia, e aí você fica cada vez mais, né? Como a gente falou, os brasileiros ficam em média 9 horas por dia em frente a telas. E isso é Então, interessante. é Você uma sabe, reflexão importante. você sabe que eles. E aí, né, falando aqui ainda do Copilot, desse formato das assistentes artificiais, sabe o que eles trouxeram, né, no contexto do tempo? Eles trouxeram que, em média, leva cerca de 11 semanas para que as pessoas efetivamente consigam alcançar os benefícios da utilização dessas assistentes artificiais. Legal, mas e aí? O quanto eles economizam em tempo em relação a isso? Eles Uhum. dizem que as pessoas chegam a economizar cerca de 11 minutos por dia. Então, se a gente colocar isso em uma semana, daria quase uma hora, né? Já dá para, Uhum. enfim, praticar uma atividade física. Obviamente que a gente está falando em tempos espaçados, mas Sim. a sensação de ter, né, aquele tempo livre ou vago dá uma sensação de dever cumprido, né? Tem aquelas pessoas também que tem aquela condição de dar o check, né? Putz, fiz essa tarefa e dar o Ah, eu check. sou dessas, Rafa. E se sente confortável. Talvez esse seja o momento, né, de revisar milhares. Acho que a gente que trabalhou com várias planilhas, formatos de trabalho, aí tem que fazer tantas planilhas, acompanhar tantos projetos. E hoje, com diversos assistentes artificiais, todo esse processo possivelmente é possível ali de ser. Facilita, né? Né, exatamente. E aí, assim, algumas aplicações práticas, né, que efetivamente eles trouxeram dentro desse campo das assistentes artificiais, como eu já trouxe ali, putz, dentro de casa, o que eu posso gerir? Gerir lista de compras, gerir temperatura, clima, tempo, temporizador, pô, tô fazendo uma comida, quanto tempo me avisa daqui 30 minutos, e assim sucessivamente. Mas além disso, eles podem criar rascunhos para comunicação, ou seja de e-mail, seja de um comunicado simples que precisa ser Uhum. editado. Obviamente que tudo precisa ser revisado por uma pessoa, Sim, né? Às vezes você manda lá e aí a inteligência a assistente artificial te traz uma outra condição que talvez não era o que você esperava, então sempre revise, né? Resumir documentos, preparar, né, alguns modelos de entrevista, então, tipo, o formato que a gente está falando, como as coisas devem acontecer, isso tudo, essas assistentes artificiais elas conseguem, e inclusive analisar o sentimento dos textos. Eu nunca parei para pensar nisso, mas às vezes você escreve um texto e fala, putz, depois que você lê, fala, caramba, nossa, acho que talvez eu fui um pouco rude ou um pouco áspero nessa fala aqui, uhum, porque o digitado nem sempre é igual ao é, falado. sim, E aí a assistente artificial ela acaba te entregando ali, pô, algumas condições em relação a isso. E daí, enfim, a gente sabe que o futuro nos espera diversas coisas, né? E algumas delas requerem responsabilidades. E aí, dentro desse contexto, acho que a preocupação maior que fica é o que a gente já falou também lá no episódio, que é o contexto de privacidade, o contexto de sigilo das informações, confidencialidade, sobretudo a maneira como nós fazemos as coisas, né? De não entrar no automático e uhum, fazer as coisas por fazer. Ah, não, hoje eu tenho aqui uma assistente artificial e aí ela pode efetivamente me dar esses 11 minutos de tranquilidade, eu vou lá gerir as minhas redes sociais. Então, eu não pois é, o sei, que que né? você vai fazer com esses 11 minutos? Você vai ficar lá, passando, né, a rede social, olhando a vida dos O que outros? que você tem feito com seus 11 minutos aí que você tem ganhado? Isso é uma boa pergunta. E aí eu acho que é isso. Acho que agora a reflexão que fica é como é que a gente vai adotar essas tecnologias, né? Como é que a gente vai efetivamente congregar todo esse formato de utilização para a nossa realidade de uma forma que não seja intrusiva, que não seja também massificada, ou seja, que não consuma tantos dos nossos dados, e mas Uhum, que nos traga ali diversos outros benefícios, como
enfim, facilidade em tarefas repetitivas, diversas outras ações que podem ser, né, aproveitadas frente à utilização de assistentes artificiais, né? Aí eu penso que a reflexão que fica, né, e aí eu pergunto a vocês, como é que a sua empresa pode adotar essas tecnologias? Como é que você tem adotado isso no seu dia a dia? Eu, por exemplo, tenho a Alexa, a Mari, por enquanto, só usa ali mesmo os editores de texto. E vocês, como é que têm utilizado, né? Acho que é um pouco disso, né, Mari? Sim, com certeza. E aí, trazendo um pouco nessa questão, né, até do impacto social do uso da inteligência artificial, tem uma matéria que saiu na Época Negócios, né, que o título traz, né, as Big Techs pagam até 10 milhões por ano para engenheiros especialistas em inteligência artificial. Então, se você está pensando aí numa profissão do futuro, né, já que tanto se fala quais profissões vão acabar com a inteligência artificial, seja aí um engenheiro especialista. Tá aí uma que está começando, provavelmente está começando não, mas que já se tem há um bom tempo, mas que está necessitando de novos profissionais e provavelmente está captando muitas pessoas, né, Exatamente. Mari? Não, e essa matéria ela traz um levantamento, né, que foi feito pela Business Insider, com base em dados públicos ali de vagas, né, disponibilizadas por essas Big Techs, é, trazendo aqui uma ideia, né, de remuneração. E aqui os números que eu vou falar são mais os profissionais que já estão com mais anos de experiência aí, né, com níveis mais altos. Mas, por exemplo, o Google, né, que anunciou aí um corte, né, em janeiro de 12 mil funcionários, até essa matéria traz, né, essas Big Techs realmente tiveram recentemente muitos cortes, mas agora elas estão justamente concentrando os investimentos, tanto valores, né, quanto em contratações, investimento em ativo humano, né, como a gente fala, justamente para a área de inteligência artificial. Então, o Google, por exemplo, ele está com áreas ali que a remuneração, né, pode ultrapassar a casa dos 535 mil dólares por ano. A Microsoft, para profissionais também com até 8 anos de experiência, eles estão ali com uma variação que pode chegar de até 400 mil dólares ao ano. Então, assim, salários muito bons, né? E a Apple está pagando ali entre 330 mil e 500 mil dólares ao ano para esses profissionais. E aqui a matéria também cita lá, né, a Meta, a Amazon, a Nvidia, a OpenAI, os valores, né, que estão sendo ali divulgados para as vagas em aberto, né? Então, sem dúvida, o uso da inteligência artificial traz um impacto no mercado de trabalho, até por esse lado que a gente vem comentando, né? Putz, quais profissões serão prejudicadas e tudo mais, mas olha aí também uma oportunidade, né, Rafa? Sim, se justifica, né, Crescendo. frente à evolução. Mas aí eu já trago um outro ponto aqui, aí eu trago números que talvez não sejam tão interessantes quanto os que você trouxe, né? Eu tô vendo como o Cavaleiro do Apocalipse agora. Porque agora a gente começa a olhar no sentido, no contexto ambiental, Uhum. e saiu também na Tecmundo que o Gemini, ele tá rompendo ali com as expectativas da Google frente à evolução de emissão de gases poluentes. Você trouxe aqui uma percepção muito maneira, né, de que se abrem novas vagas de trabalho, Uhum. especificamente na própria Google e tantas outras empresas, né, nas Big Techs, mas fez disparar essa condição. Inclusive, o relatório disse que dificultou efetivamente as metas que eles tinham frente às condições climáticas e as expectativas aqui agora para o ano de 2024, nesse relatório que foi emitido. Eles disseram que os gastos energéticos com o treinamento das ferramentas de inteligência artificial, eles por si só apresenta como um principal fator de impacto, ou seja, um fator motivacional para que isso aumente e aí se tenha esses números, né? A gente coloca que o salto da demanda energética para a produção, né, Uhum. de, de informações e, consequentemente, o aumento, né, desses gases em razão da produção energética trouxe em torno de 1 milhão de toneladas de poluição ao Nossa. número dessas big techs. É que a gente está falando, né? Tanto de Google, Microsoft e tantas outras, né? O Google tem um plano, inclusive, Mari, de que até em 2030 eles zerem a emissão líquida em suas operações. Ou seja, essa condição, a gente está contratando mais pessoas para processar mais dados, para fazer mais informações acontecerem. Uhum. Logo, nós teremos aí um formato de produção de energia que também vai aumentar
o nível de poluição e afins, né? Então eu Uhum. achei interessante trazer isso aqui, porque esse desafio ele é semelhante ao que as empresas vêm enfrentando, as demais empresas dos setores aí econômicos, seja automotiva e afins, Sim. né? Uma vez que o centro de processamento gerado por eles representa ali mais ou menos, né, 1% daquilo que é gerado globalmente. Então é muita coisa, né? Olhando que no momento que nós temos aqui é que esse consumo ele aumente 10 vezes em 2026. Ou seja, Nossa. a expectativa de geração de energia em razão da produção de informações por conta de inteligência artificial é de aumentar 10 vezes, né? Então a gente vai Não, ter e um é impacto interessante, gigantesco. né, Rafa, porque como a gente trouxe, né, a gente fala aqui dos sistemas de inteligência artificial, a gente fala de tecnologia, mas a gente tem sempre que lembrar que existe um suporte físico, né? Então, para fazer, enfim, gerar todos esses resultados, existe um processamento de dados num volume altíssimo, que inclusive essa é a maior funcionalidade aí da inteligência artificial, né, ler uma grande quantidade de dados, identificar padrões ali, e a gente precisa de um suporte físico para isso. Então é interessante você ter citado essa questão, Rafa, porque saiu também uma notícia, né, no site da EPBR, né, falando, o título da notícia, né, inteligência artificial no topo das tecnologias emergentes. E o que isso tem a ver com energia, né? Então, justamente em razão do aumento, né, da utilização de inteligência artificial e assim do autoprocessamento de dados, existe aqui uma previsão, né, foi um estudo, na verdade, feito pela Universidade de Stanford, e foi publicado na Nature Electronics, que ele estima que até 2030 a quantidade de energia necessária para treinar modelos de inteligência artificial vai ultrapassar o consumo energético global atual. Ou seja, é muita energia e isso pode causar um impacto muito grande para o meio ambiente. E aqui eu faço até um link lá do que a gente falou no nosso episódio, né, que a gente fez o review sobre o SXSW, que uma das tendências é justamente a descarbonização da indústria. Então, buscar alternativas, né, Rafa? A energia eólica, a energia solar, porque esse crescimento ele tem que ser sustentável, E né? você sabe que quando a gente fala isso, pessoal, não é que, putz, esse papo talvez não se aplique, né, à minha realidade. É porque tende, né, a trazer uma piora na qualidade de vida das pessoas, Sem aumentar, dúvida. encarecer, né, a matéria, ou seja, a matéria-prima. E aí, só trazendo a relevância desses números, é perceptível que 60% da operação de um data center, ou seja, para quem não conhece, data center é o ambiente onde as informações ficam armazenadas, é, ela precisa de energia ininterrupta e de também um sistema de resfriamento climatizado. Ou seja, então 60% desses custos advém da energia para a manutenção dessa energia ininterrupta e também da climatização do ambiente. Acho que é interessante ponderar porque ele traz dentro desse estudo ali da MME, né? Com certeza, Rafa. O impacto, a gente vê o impacto social, a gente vê o impacto ambiental, então a gente tem que tirar um pouco o foco de que é só virtual, né, Rafa? A gente acessa pelo celular, pelo computador e usa, mas existe todo um suporte físico. Para manter essas coisas assim. Tem um Exatamente. contexto ali de um projeto piloto de hidrogênio em Brasília, inclusive, que eles querem em 2025 lançar, né, e trazer aqui para o Brasil essas condições. Enfim, tem um investimento gigantesco, 30 milhões de reais aplicados nisso. Vamos ver se isso vai ser realmente inaugurado lá em 2025 e se efetivamente nós teremos aí um formato de energia talvez um pouco menos, um pouco mais, menos impactante ao meio ambiente, né? Sem dúvida. Bom, eu vou ainda falando aqui nesse contexto, né, de inteligência artificial, Rafa. Eu trouxe uma notícia aqui, né, uma matéria que me chamou muito a atenção a fazer uma reflexão sobre o aspecto social, do futuro da nossa sociedade, né, enfim. Ela saiu na Folha, né, o título é A Inteligência Artificial é Pirata? E por que isso, né? Qual que é o enfoque aqui que essa notícia traz? A empresa Suno, né, que é um sistema, né, de inteligência artificial que gera músicas, né, através de um input. Então o usuário vai lá e fala, eu quero que você produza uma música romântica estilo anos 80, vamos supor. E aí ele produz ali aquele som, né? E aí essa empresa ela está sendo processada pela Sony, pela Warner e pela Universal, porque o que, que elas alegam, né? Que essa empresa ela utilizou todos os conteúdos de músicas que seriam ali produzidas ou proprietárias desses estúdios
sem pagar absolutamente nada, né? Ou seja, conteúdos que estavam ali disponíveis, eles coletaram, utilizaram para fazer o treinamento da plataforma e através disso é que eles produzem esses conteúdos. E legal, né, Mari, falar disso, porque lá atrás, acho que no nosso episódio um ou 2 nós citávamos algo nesse respeito, né? Se você não assistiu, volte, assista os nossos episódios anteriores, mas nesse contexto sobre a propriedade intelectual em Exatamente. relação às questões artísticas. E aí, fazendo até um contraponto aqui, pessoal, sobre o contexto de propriedade intelectual, né? Aí vale trazer o conceito, né, sobre propriedade, que é o ânimo de possuir, ter algo para si. Uhum, Intelectual seria a formação em relação à sua própria criatividade. E aí, quando a gente fala sobre a propriedade intelectual de algo gerado por uma inteligência artificial, talvez, olhando para a condição factual, não seria possível, uma vez que são informações sintéticas, que não foram geradas uhum, efetivamente por uma pessoa. Ah, Rafa, mas eu coloquei o prompt, disse que queria que fosse. Mas o que a Mari traz, né? As informações que, por hora, definiram aquele formato em razão da sua pergunta, não são suas. Então, por si só, exatamente. não estaria ali uma capacidade de, de autoria, de inovação, enfim, de anterioridade, que são alguns requisitos que se apresentam em relação a essa propriedade, né? Propriedade Isso, intelectual. para ter essa questão do direito autoral, né? Inclusive a gente comentou também sobre obras geradas através de inteligência artificial e tudo Sim, mais, então isso traz esse impacto. E aí, Rafa, pensando nesse tema, né, dessa matéria, me fez lembrar ali de uma entrevista que eu assisti, né, de um cientista chamado Miguel Nicoleles, né? Ele fez uma reflexão sobre o futuro, na verdade, da sociedade frente a essa crescente utilização de inteligência artificial. E por quê, né? Como a gente já falou aqui, né? O que que é inteligência artificial? É um sistema, ele é treinado com dados, com informações ali que são imputadas e são dados e informações pré-existentes, ou seja, elas se referem ao passado, né? Então são criações ou produções de um ser humano que foram feitas no passado. E através disso ela cria lá uma lógica, né? E começa, aqui falando da IA generativa, né? E aí ela começa a produzir, em tese, conteúdos com base nisso. Então, se a gente for pensar, até pegando esse gancho que o Rafa trouxe, né, de direito autoral, de criatividade, não são conteúdos, digamos assim, inovadores ou disruptivos, pelo menos até o momento, a inteligência artificial ainda não tem condição de criar algo ali revolucionário. E aí, o que, que esse cientista traz de reflexão, né? A nossa sociedade vai se tornar uma sociedade que vive de passado, né? Porque se todo mundo utiliza, tanto as pessoas no seu dia a dia, quanto as empresas nos seus negócios, utilizam esses sistemas para, enfim, gerar material, gerar inputs, até como o Rafa trouxe, né? Sei lá, você pede ali para você iniciar um trabalho, uma ideia de roteiro, enfim. Se todo mundo utiliza isso, né, para onde vai parar a criatividade humana, né? Onde vai parar a inovação? E aí, Rafa, me recordo inclusive de um comentário que a gente fez também, né, durante a nossa entrevista ali com o nosso convidado no último episódio, relativo ao resultado, né, do exame PISA, né, que o Brasil ele ficou entre os 15 piores países relacionados à questão da criatividade. Então, pensando nessas gerações aí, crianças, adolescentes que já estão inseridas nessa realidade, que já usam, né, esses sistemas, que tipo de impacto isso vai ter no futuro, né? Que tipo de profissionais eles vão ser, às vezes sem a capacidade, inclusive assim, é possível utilizar para resumir grandes textos ou resumir livros, artigos, você joga o texto na ferramenta e pede, né, para que ela traga ali uma síntese. E a capacidade de interpretar, né, Rafa, de ler, de entender, de gerar a sua opinião, isso poderia ser totalmente comprometido, né? isso vai de encontro com tudo que a gente está falando aqui, viu, pessoal? Lembre-se que a gente começou falando das assistentes, né, artificiais, Artificiais. e aí depois nós passamos ali para o contexto da elevação do consumo energético, e agora a gente já entra no contexto efetivo da utilização da criatividade. E aí quando a Mari fala do PISA, né, que é um exame feito junto a 57 países que são avaliados, né, pela média da OCDE, nós temos aqui que o Brasil efetivamente ficou em 42º, né? Então, só tirou 23 pontos nesse contexto de criatividade e inovação. Então, o que que isso pega? Isso pega que os futuros, né, profissionais, eles não têm essa capacidade criativa tal qual nós temos hoje. E um outro ponto também que recentemente eu li é a respeito da evolução e a capacidade dos jovens em formar riquezas.
E aí aqui a gente está falando em construir, né, a Uhum. habilidade de construir patrimônio. Que os jovens dessa nova geração, e não é uma crítica, mas sim uma percepção desse estudo, de que eles estão ganhando menos que os seus pais e conquistando menos também patrimônio. Uhum. E aí se dá por diversas razões, seja pela evolução do formato de trabalho, a percepção do que realmente é qualidade de vida, o que realmente importa frente àquilo que eles buscam como direcional, e também outros traumas que efetivamente eles estão curando, né? Porque é a máxima, né? Se você não procura ajuda ou não procura se tratar de algum mal, alguma geração vai sofrer isso. E no caso, talvez essa geração tenha sido a que mais sofreu nessas condições, seja psicológicas, psiquiátricas e afins. Então, é necessário efetivamente entender qual é a evolução, né? A gente tem aqui uma percepção de que a gente nunca consumiu tanta informação como nós consumimos hoje. Nunca consumimos horas de tela tanto quanto nós consumimos hoje. Então, se nós olharmos ali, né, foi os alunos de 15 e 16 anos que produziram essa Uhum. prova ali e se saíram tão ruim, é um fator relevante para que a gente se preocupe, sobretudo em relação ao formato de sociedade que nós estamos buscando no futuro, né? Não, sem dúvida, Rafa. Acho que é uma reflexão que todo mundo tem que fazer. Como a gente vem falando aqui, né? A gente não pode fugir ou tentar se isolar. Eu acho que hoje quem não buscar entender como isso funciona, enfim, vai ficar acabando ficando à margem, né, da sociedade, Sim, digamos assim. Mas é muito importante a gente pensar os reflexos no futuro, como a gente trouxe aqui hoje, né? Ambiental, social e a saúde mental também. legal. E aí, só para fechar, para falar sobre o exame do PISA, que eu acho que vale para as pessoas, a gente já vem falando de algumas vezes aqui no programa, mas sabe o que eles olham? O primeiro ponto é a expressão escrita, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem em se comunicar, em escrever, em traduzir os seus pensamentos. A segunda é a expressão visual, ou seja, as ideias, a imaginação e, inclusive, a variedade, a diversidade frente àquilo que eles querem transmitir em diversas mídias. O terceiro conceito é a resolução de problemas sociais, ou seja, envolve a compreensão em diferentes perspectivas, seja em atender às necessidades de outras pessoas, que é o famigerado empatia, né, que a gente fala, Uhum. ou encontrar as soluções inovadoras e funcionais para quaisquer partes envolvidas em um problema, seja para eles mesmos ou para terceiros. E por fim, a resolução de problemas por meio de métodos científicos. Eu acho que essa daqui é a que mais pega, né? Fazer pesquisas, olhar Sem dúvida. efetivamente, gerar novas ideias, projetar condições, experimentar. Se nós temos aqui aquilo que nós falamos do FOMO, né? A necessidade de saber diversas coisas, possivelmente nós não teremos ali a capacidade de permanecer horas estudando, olhando para a mesma análise e Sem tentando dúvida, entender Rafa. por que aquilo chegou naquelas condições, né? Não, Então, sem dúvida. A gente até já comentou sobre isso, né? O uso na nossa época, né? Vou falar aqui me sentindo mais velha. A gente usava a Barça, lá, a Rússia para pesquisar um assunto. Hoje em dia, a criança, né? O adolescente, enfim, vai lá e pede para aquele assistente, né, Rafa, trazer as informações. Então, é uma coisa que não tem como dissociar, né, da realidade hoje, mas que, como a gente já vê, já está causando impacto, né, na educação, enfim, na formação dessas pessoas. sim, é isso. Eu acho que aí fica aquela máxima, né? Se penso, logo existo. Então, a gente precisa pensar para existir e também dominar todas essas tecnologias para que nós não sejamos dominados. Eu acho que é esse o nosso bate-papo de hoje, né, Mara? Acho que a gente Isso aí. permeou aqui diversos assuntos. Eu agradeço super a audiência de vocês. Peço que deem o like, clique em compartilhar, aperte o botãozinho ali de sinalizar para que vocês possam receber também as notificações quando chegar conteúdo novo. Muito obrigado e até o nosso próximo Flycast News. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.